Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula sobre investimentos e hoje você vai aprender onde deixar o seu dinheiro, onde guardar aquele dinheiro que você aprendeu a juntar nas aulas anteriores. Como é que faz para ter múltiplas fontes de renda e também que não é excludente, nenhum tipo de investimento para o empreendedor são excludentes. No sentido de que é possível, sim, ser empreendedor e investidor ao mesmo tempo. Inclusive, em outros países, é muito mais comum. Por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado financeiro é muito mais democrático, digamos assim, porque as pessoas participam mais. E nós sabemos que o empreendedor pode, assim, utilizar a fonte de renda que ele ganha para investir no mercado financeiro e, assim, assegurar uma renda passiva no futuro. Não só uma renda passiva no futuro, mas assegurar a própria aposentadoria. Porque nós sabemos que a aposentadoria para o empreendedor é uma coisinha bem complicada e muitas vezes o empreendedor não pensa muito no que será do futuro dele. Então é importante que nós sejamos pessoas previdentes, pessoas inteligentes, que pensam no futuro e guardam para o futuro. E também que nós consigamos múltiplas fontes de renda para que não precisemos ficar muito dependente do nosso negócio. Obviamente que para quem nunca investiu, para quem nunca pensou em investir, isso pode parecer uma realidade muito distante ou um pouco distante. Mas tudo bem, se é a primeira vez que você está tendo contato com esse tipo de conteúdo, tudo certo. Fica aqui até o final da aula que você vai entender como o mercado financeiro funciona, tá certo? E que você pode sim colocar como meta investir no mercado financeiro. Por que não? Primeiramente, nós temos que começar com uma meta. Então, tudo que nós vamos realizar, nós começamos primeiramente com um desejo. Depois, nós partirmos para a ação. Mas se você não tiver esse desejo de se tornar um investidor, de multiplicar o seu dinheiro, dificilmente você conseguirá. Então, o primeiro passo é você desejar. Então, se você já investe, ótimo. Continue investindo, continue estudando sobre investimentos. E se você ainda não investe, comece a investir, comece a pensar sobre isso. Então, queria comentar com vocês rapidamente o que é o investimento. O investimento, de maneira geral, e aqui eu vou colocar, apesar de não ser muito certo, eu vou colocar na mesma categoria o investimento no mercado financeiro e no próprio empreendimento. Que significaria mais ou menos assim: você aplica o seu dinheiro para obter um retorno. Quando? No futuro. É sempre no futuro. Então, qualquer investimento que nós façamos é arriscado, sim. Tem sua cota de risco. Então, empreender tem sua cota de risco? Tem. Mas também o retorno que o empreendedor pode ter, seja monetário, seja de liberdade, é muito grande também e compensa esse risco. E quando nós investimos no mercado financeiro, também temos um risco, mas também temos um retorno. E quanto maior é o risco, maior é o retorno, tá? No mercado financeiro. No caso do empreendimento, nós vamos ver nas aulas posteriores, principalmente na aula sobre lucro, que o lucro depende de uma capacidade a mais que o empreendedor tem, tá? Mas simplificando aqui o que seria um investimento. Você aplica um dinheiro, você investe um dinheiro esperando um retorno futuro. No caso do seu negócio, esse retorno futuro vem em forma de lucro. E no caso do mercado financeiro, o seu retorno vem em forma de juros, de dividendos, e é proporcional, como eu já falei, ao risco, tá? E o risco é uma incerteza, né? Você não sabe com 100% de certeza se aquele negócio ou aquela ação, aquele investimento que você está colocando seu dinheiro vai dar o retorno, né? Então, isso é o risco, essa incerteza. Mas é obviamente que nós podemos minimizar esse risco com o quê? Com a educação. Com o conhecimento, nós conseguimos reduzir esse risco. Então, se você quer empreender, imagine o seguinte:
que uma pessoa que empreende, ela corre um risco, certo? Se ela estudar, se ela aprender sobre o mercado que ela está, se ela aprender sobre gestão de finanças, gestão de pessoas, sobre a própria produção do produto, dominar todos os processos, obviamente que ela vai minimizar o risco. Da mesma forma, alguém que investe no mercado financeiro. Se essa pessoa estuda, se essa pessoa adquire cada vez mais conhecimento sobre como funciona o mercado, como funcionam os impostos, obviamente que ela consegue diminuir o risco. Por isso, que quanto maior, né, a capacidade do gestor, menor é o risco. Por exemplo, um gestor que cuida lá de um fundo de investimentos. As pessoas que aplicam com um bom gestor correm menos risco. Por quê? Porque a pessoa estudou, a pessoa conhece. Então, sim, sempre há a possibilidade de minimizar o risco. Então, muita gente pode até virar para você e falar assim, mas sério que você vai abrir um empreendimento? Mas é muito arriscado nesse Brasil. Você pode virar para a pessoa e dizer assim, sim, é muito arriscado, mas eu vou minimizar o risco com o meu conhecimento, que é isso que vocês estão fazendo aqui no curso. E o risco do empreendedor de o cliente não gostar da mercadoria, não vender, né? Ter muita oscilação no mercado e o empreendedor não conseguir se adaptar, esses são os riscos. E os riscos do mercado financeiro é a inflação, é a oscilação na taxa de juros, então tudo isso influencia. Mas com conhecimento nós conseguimos nos dar bem, isso que é importante. Qualquer coisa você pode aprender e qualquer coisa, qualquer aprendizado diminui os riscos que você corre, tá bom? E por que nós investimos na nossa própria empresa? O primeiro motivo é que nós queremos multiplicar nosso capital. Nós queremos pegar o nosso capital e dobrar, triplicar, né? Fazer com que ele se multiplique cada vez mais. E assim a gente consegue assegurar um patrimônio para nós. Não só para nós, como para nossa para as futuras gerações da nossa família, né? Que nós consigamos melhorar as futuras gerações também, pensando já no longo prazo. Porque tem muitos empreendedores que começam com um pensamento muito de curto prazo. Isso acaba prejudicando certos investimentos, acaba prejudicando certas decisões, porque ele está pensando que a empresa dele vai fechar daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 3 anos. Não, você tem que pensar que o seu empreendimento é um negócio de longo prazo. Não importa quantas vezes você mude de direção, não importa quantas vezes você mude o seu produto, ou se chegar numa etapa da sua vida que você vem da sua empresa, mas é importante você ter essa mentalidade de empreendedor de longo prazo. Que o empreendedorismo é uma jornada que você não vai abrir mão, tá? Então é importante pensar no longo prazo para que a gente tome melhores decisões. Também nós empreendemos aquele motivo clássico que nós empreendemos, que é para ser nosso próprio chefe. Então nós podemos viver sem chefe. Nós somos a nossa própria liderança. E para isso precisa de disciplina, para isso precisa de habilidade, porque não tem ninguém mandando, né? Não tem ninguém determinando o que a gente faz, não tem ninguém dando aquela segurança de que aonde nós estamos destinando nosso dinheiro é o fim mais correto. Não tem ninguém nos assegurando isso. Então nós precisamos ter autoconfiança também para ser nosso próprio chefe. Porque é muito fácil quando nós recebemos ordens, porque se a ordem estiver errada, é a culpa de quem deu ordem. Mas quando nós damos ordem para os outros, quando nós damos ordem para nós mesmos, nós temos que arcar com as consequências. E isso se chama maturidade. Então, eu não vejo essas coisas, todas essas coisas que hoje em dia as pessoas olham com muita aversão, como, por exemplo, responsabilidade, risco. Eu não vejo isso como um problema, eu só vejo isso como vantagem. E principalmente porque essas coisas, né, elas acompanham a liberdade. Então não há possibilidade de ter liberdade e muita segurança ao mesmo tempo. Algo a gente vai ter que abrir mão. Se a gente quiser ter segurança, nós vamos ter que abrir mão da nossa liberdade. E se nós queremos ter liberdade, nós vamos ter que abrir mão um pouco da nossa segurança, daquela sensação de segurança que nós temos. Então, é uma escolha que nós temos que fazer, tá?
Mas sim, nós temos mais liberdade quando nós empreendemos, mais responsabilidade também, corremos mais risco. Mas, para mim, a liberdade financeira, a liberdade de horário também, a liberdade de ser seu próprio chefe, para mim compensa todas essas coisas. Quando você investe no seu empreendimento, você também pode decidir sobre o faturamento. Isso é uma coisa muito bacana, que é o seguinte, você pode determinar quanto você vai ganhar no período seguinte. Isso é maravilhoso, tá? Porque muitas vezes o trabalhador que trabalha para outras pessoas quer ganhar mais, então ele precisa de um plano, precisa convencer o chefe dele de que ele vale mais dinheiro, então pegar mais trabalho e mesmo executando esse trabalho, pode ser que o chefe diga que não vai ter aumento. Mas quando somos empreendedores, nós podemos sim aumentar o nosso faturamento quando quisermos. É só decidir quanto que vai ser o aumento e decidir as estratégias que nós iremos adotar. E também a gente abre o empreendimento para servir a sociedade, para melhorar a sociedade. É uma coisa que às vezes falta no empreendedor brasileiro, essa consciência de que ele está servindo o próximo, de que ele está praticando a caridade, que ele está gerando empregos, fazendo a renda circular. Então, esses são os motivos, tá, bacanas que nós empreendemos. E por que nós investimos no mercado financeiro? O primeiro ponto, e aí a gente vai ver um pouquinho sobre o mercado financeiro, tá? No primeiro ponto é porque no Brasil nós temos inflação. Aliás, em qualquer lugar do mundo nós temos inflação. E o nosso dinheiro vai sendo corroído pela inflação. O que é inflação? Inflação não é só um aumento de preço aqui e acolá. Não, é um aumento generalizado na média de preços que causa uma diminuição do poder de compra. Então, o que nós compramos hoje com R$100, pode ter certeza que daqui 2 anos nós não iremos conseguir comprar as mesmas coisas, tá? Da mesma forma que a gente percebe que antigamente a gente conseguia comprar mais coisas com menos dinheiro. Então, a inflação ela é exatamente isso, uma diminuição do poder de compra. E aí, quando a gente investe no mercado financeiro, nós conseguimos minimizar os impactos da inflação na nossa renda. Nós também conseguimos proteger o dinheiro de nós mesmos e não gastar, né? Não ficar gastando. Então, não é como se a gente colocasse um outro compartimento fora do alcance da nossa mão. E esse compartimento que a gente deixa o nosso dinheiro, ele é utilizado por outras empresas. Então, o que acontece com o dinheiro que vai para o mercado financeiro? Ele é utilizado por outras empresas, seja pelos bancos, seja por empresas, né? Quando você compra ações, então ela vai investir na empresa, vai aumentar o patrimônio, vai aumentar a quantidade de funcionários e assim vai gerar mais empregos, vai gerar mais renda e vai fazer bem para a sociedade. Da mesma maneira, quando nós compramos títulos do governo, tá? Então, quando nós investimos nosso dinheiro no mercado financeiro, nós estamos fazendo bem também, indiretamente, porque as empresas irão utilizar para distribuir a renda para outras pessoas, tá? Nós também investimos no mercado financeiro quando a gente quer ter uma renda passiva, que é o seguinte, a gente acumula tanto dinheiro lá no mercado financeiro que esse dinheiro rende juros, que cai para a gente todo mês e a gente tem uma renda, né? Que o dinheiro trabalhando para a gente ganhando dinheiro. Então, é uma renda passiva no sentido que nós não precisamos de trabalho atual. Simplesmente o dinheiro trabalha pela gente, tá? E nós investimos, claro, obviamente, para multiplicar o dinheiro, que nem no empreendimento, e também para a aposentadoria, que é uma coisa que o empreendedor precisa mesmo pensar. Então, já pensa aí como é que você vai fazer para juntar uma boa aposentadoria, tá? E você pode utilizar o mercado financeiro para isso. Sobre como começar, né? Como começar os investimentos, às vezes é muito difícil conseguir o primeiro dinheiro, né? Aquele punhadinho de dinheiro que nós vamos utilizar para investir, seja na nossa empresa ou seja no mercado financeiro. E aí o Adam Smith,
que é um grande economista, né, que todo mundo fala dele, ele diz o seguinte, lá naquele livro A Riqueza das Nações, ele diz, segundo diz o provérbio, dinheiro gera dinheiro. Quando se tem um pouco de capital, muitas vezes é fácil conseguir mais. O difícil mesmo, o grande problema é conseguir esse pouco inicial. Então, a dificuldade não é multiplicar o dinheiro que a gente já tem. Acredite, por isso que tem aquele ditado que os ricos ficam cada vez mais ricos. É por isso que o dinheiro trabalha para gerar mais dinheiro. A pessoa começa a ganhar juros sobre juros. Lembra dos juros compostos? Né? Juros simples, que sempre incide sobre o montante inicial, e juros compostos, que sempre incide sobre o montante anterior. Então, os juros compostos faz com que nós ganhemos juros sobre juros. Então, por isso que quando a gente tem dinheiro, é mais fácil multiplicar, não é? Não é mais fácil a gente estar com dinheiro para reinvestir na nossa empresa, para investir no mercado financeiro e ganhar mais dinheiro. Mas o difícil é conseguir esse pouco inicial que vai dar o pontapé. Difícil no sentido de que não é difícil conseguir dinheiro, mas é mais complicado nós termos a disciplina, a iniciativa. Eu acho que é mais fácil ganhar dinheiro do que melhorar o nosso interior para ganhar dinheiro, acredite. E sobre investimentos, ainda sobre investimentos, também tem um livro muito bom que eu vou indicar para vocês, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Se você não leu, muita gente que provavelmente que tá assistindo essa aula porque gosta de investimentos e finanças pessoais, já leu Pai Rico, Pai Pobre. Mas é importante a gente lembrar de uma frase dele que diz o seguinte, nesse livro Pai Rico, Pai Pobre. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. O dinheiro sem a inteligência financeira é dinheiro que desaparece depressa. A maioria das pessoas não percebe na vida que o que importa não é quanto de dinheiro que você ganha, mas quanto de dinheiro você gasta. Então, muitas pessoas acham, aliás, não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva. Então, muitas pessoas acham que precisam ganhar mais e mais e mais, que só ganhando mais, ela vai conseguir juntar dinheiro, e não é bem assim. Os hábitos que você tem com pouco dinheiro, com menos dinheiro, eles vão se reproduzir quando você ganhar bastante. Então, por exemplo, se você tem o hábito de sempre gastar dinheiro a mais com uma bebida alcoólica, com uma cerveja, quando você tiver dinheiro, bastante mesmo, né? Você vai começar a gastar mais dinheiro com o uísque importado. Seu hábito vai continuar o mesmo, só que você vai elevar o patamar que você gasta. Então, o importante é ter a mentalidade de conservar dinheiro, de guardar dinheiro. Porque se a gente quer patrimônio, a gente tem que conservar. Ninguém que juntou patrimônio conseguiu juntar o patrimônio do nada, né? Ninguém conseguiu, gastando um monte, juntar patrimônio. Inclusive, tem um francês que mora no Brasil, não sei se vocês já viram, um Paul, alguma coisa, tem uns vídeos muito engraçados, ele virou humorista aqui no Brasil, e ele fala sobre a diferença entre o francês, o europeu e o brasileiro. Que o brasileiro, ele comenta que gasta, né? Quando ganha mais dinheiro, eleva o padrão de vida e não consegue conservar dinheiro. Já o europeu, obviamente que, ignorando aqui a diferença do poder de compra, tá? Mas o europeu geralmente passa muito tempo com o mesmo carro. Não quer ostentar, ele quer primeiro fazer esse bolinho de dinheiro que vai gerar mais dinheiro. Então essa aqui é a diferença. Existem sim diferenças culturais e aqui no Brasil nós temos uma cultura de gastança. Então conforme a gente vai ganhando, a gente vai gastando. Sendo que o importante é a gente conservar o dinheiro, porque é isso que vai fazer a diferença, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, olha. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu gostaria de mostrar para vocês uma espécie de fluxo de caixa da pessoa, do investidor, né? Pessoa física. O que acontece aqui, pessoal? Quando... e aí tá lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, se vocês quiserem ler, que é o seguinte. Existem coisas que são ativas, que a gente compra, né? Que a gente desembolsa dinheiro e são ativos. E tem coisas que são passivos.
Ativos é tudo aquilo que a gente compra que gera renda para nós. Então, tá vendo aqui, ó, padrão do fluxo de caixa de um ativo. Pensando no fluxo de caixa das nossas finanças mesmo, tá? Então, quando a gente compra um ativo, esse ativo entra renda, tá? Entra renda. Quais que são os exemplos de ativos que nós podemos ter, né? Então, ações, quando a gente compra ações, a gente recebe dividendos, títulos do governo, que a gente recebe juros, negócio próprio, quando a gente tem um negócio próprio, a gente recebe lucro, e quando nós temos imóveis, né, alugados ou fazemos negócio com imóveis, nós recebemos aluguéis. Então, esse que é a maravilha do ativo. Então, a nossa meta é fazer crescer os ativos, fazer crescer as nossas fontes de renda para a gente ter mais paz e tranquilidade, tá? Já o padrão do fluxo de caixa de um passivo, que é aquilo que a gente gasta e o dinheiro só sai, ele faz esse formato aqui. Então, ele tira dinheiro, ele só manda para fora. Então, exemplos aqui de passivos: financiamento de imóvel, empréstimo ao consumidor, cartões de crédito, e aí a gente paga aqui na despesa financiamento, alimentação, roupa. A gente tem inúmeras despesas, né? Se a gente não toma cuidado com esse equilíbrio de gastos e ganhos, o que acontece? Nosso ativo fica pequenininho e nosso passivo fica gigante, né? Ou seja, a nossa renda só diminui, né? Só fica menor e as nossas despesas só crescem. E aí a gente fica o quê? Endividado. Mas o que nós devemos desejar? Qual que é a nossa meta? É aumentar a quantidade de ativos, né? Lembra quais que são os ativos? Deixa eu voltar aqui, ó. Ações, títulos, negócio próprio, imóvel. Então, que a gente consiga aumentar a quantidade de ativos que a gente tem. E essa quantidade de ativos supere a quantidade de passivos. Para quê? Para que a nossa renda, tá vendo aqui o quadrado da renda, seja bem maior que a despesa. E aí sobra esse monte de dinheiro aqui para a gente poder guardar e fazer o nosso próprio patrimônio, tá certo? Então é por isso que a gente deve juntar esse dinheiro, conservar, como diz ali o pai rico, pai pobre. Por quê? Porque é o conservar que vai nos dar patrimônio, que vai construir o patrimônio. Ninguém constrói patrimônio gastando. Constrói patrimônio comprando ativos, tá? Conservando dinheiro. Deixa eu voltar aqui novamente para os slides, que é o seguinte. Aqui está o mercado financeiro, a representação do mercado financeiro, tá? E como é que funciona o mercado financeiro? Para quem nunca ouviu falar. Ou para quem já ouviu falar e não viu com tanta clareza. De um lado, nós temos o poupador, que é aquela pessoa que junta dinheiro para investir em ações, em títulos, em qualquer coisa, né? Em CDBs, que a gente vai ver aqui. Então, aqui de um lado, nós temos o poupador. E aí, do outro lado, nós temos quem precisa desses recursos, que é o tomador de recursos, tá? E como intermediário, há o mercado financeiro. Então, o poupador coloca os recursos dele no mercado financeiro e o mercado financeiro coloca esses recursos, repassa esses recursos para quem precisa. Quem precisa que o tomador de recursos paga juros para o mercado financeiro e o mercado financeiro nos repassa juros. Então, é assim que acontece, tá? É assim que acontece os investimentos. Então, é basicamente isso. De um lado, nós temos o poupador, do lado, nós temos o tomador de recursos. Quando nós precisamos de capital para investir na nossa empresa e nós emprestamos, tem aqui, né? Nós estamos nesse lado do tomador de recursos. E outras pessoas emprestam para a gente. Então, acontece o inverso, né? Por isso que nós precisamos, na verdade, ser poupadores para a gente ter mais dinheiro. E aí, eu gostaria de falar para vocês sobre a diferença entre renda fixa e renda variável, tá?
A renda fixa é aquela que oferece para você um rendimento, quando você vai lá comprar um produto financeiro, ela te oferece um rendimento certo, um rendimento combinado na hora da compra. Então, você já sabe quanto que você vai ganhar no final do período, né? Já é mais certo. E a renda variável, ela é uma renda incerta. Depende do desempenho do negócio. Ambas oferecem risco, tá? Não existe isso de, qual que tem zero risco? Nenhuma, né? Nem sair na rua, caminhar na rua é sem risco. Não podemos ser assaltados, não podemos ser atropelados, né? Então, podemos sofrer um ataque de cachorro. Então, risco é uma coisa que faz parte da vida humana mesmo, né? Ambas oferecem risco, tanto renda fixa quanto renda variável. Qual que é o risco da renda fixa? O risco é, por exemplo, a gente pegar lá um produto com 10% de juros e a inflação chegar perto desse 10% ou acima de 10%. Já pensou? Nós vamos lá e compramos CDB de 10% ao ano, com juros 10%. A gente fala, que beleza, tá bom de juros, né? E aí, no ano seguinte, nós temos 15% de inflação. Pronto, a gente perdeu 5%. Então, esse é o risco um dos riscos da renda fixa. Risco da renda variável. Um exemplo de renda variável, ações. As ações, o desempenho das ações o resultado das ações, pra gente, vai depender do resultado da empresa. Então, o risco é a empresa não ter resultado, tá? Então, os dois oferecem risco, veja bem. Então, não existe isso de sem risco, tá? E aí, as pessoas dizem assim, a poupança não tem risco, né? Não tem risco de perder dinheiro. A resposta tá certa ou resposta errada? Resposta errada, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, só rapidinho aqui, só para mostrar. Como que a gente faz para saber se vale a pena, se tá valendo a pena deixar o dinheiro na poupança? Raramente vale a pena deixar o dinheiro na poupança porque a gente recebe um rendimento muito pequeno. Mas o primeiro o ponto mais importante que a gente tem que olhar é o IPCA. Para quem não sabe, o IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE, tá? Então, se vocês quiserem saber como anda a inflação, é só pesquisar, sério. Coloca lá no Google, assim, IPCA mensal. E aí vai aparecer esse IPCA aqui. Então, tá vendo que no mês de janeiro de 2022, nós tivemos 0,54% de inflação, né, o índice do IPCA. Em fevereiro, 1%. Em março, 1,6%. E assim por diante. Então, para a gente saber se vale a pena a gente deixar o dinheiro na poupança, né? Claro que existem outras formas mais rentáveis, mas é o seguinte, você pesquisa quanto é que está o IPCA mensal e pesquisa também no Google rendimento da poupança. Não precisa calcular, né? Às vezes tem aquele monte de cálculo, né? A taxa referencial, mas se a Selic estiver acima de 8%, tem 70% da Selic, etc, etc. Não precisa calcular, gente. Tem um monte de site que oferece esse dado gratuitamente, tá? Então, é só você pesquisar e comparar a inflação com o IPCA. E aqui, deixa eu continuar nos slides, porque daí vocês podem pegar mais detalhes e fica mais fácil de ver, né? Títulos públicos. O que são os títulos públicos? Títulos públicos são papéis que o Tesouro vende da dívida. Então, o governo também tem dívida, né? Todos nós sabemos. E às vezes quando ele quer arrecadar dinheiro, quer fazer política econômica, tirar ou colocar dinheiro no mercado, ele vende ou compra títulos. Então, é assim que funciona. Como que acontece? Nós compramos um título da dívida pública, né, como se nós estivéssemos emprestando dinheiro para o governo e ele nos paga juros. Simples, né? Questão de risco. Tem muito pouco risco o título público. Tem aquele risco que eu falei da gente perder dinheiro por causa da inflação, quando a gente pega, por exemplo, um pré-fixado, né? Por isso que a gente tem que estar atento a essas coisas. Mas o risco de não receber é, assim, quase nulo. Então, o governo vai te pagar, tá? E aí nós temos o tesouro pré-fixado, que é aquela renda fixa,
no momento da compra, nós já sabemos, né? No momento que a gente compra, a gente já sabe quanto que vai receber, já está dado ali quanto que a gente vai receber de juros. Tem o tesouro pré-fixado com juros periódicos, semestrais, que é o juro que ele é combinado na hora da compra e a gente recebe todo semestre. E tem o tesouro IPCA, que ele repõe a inflação mais uma taxa de juros. E tem o semestral e tem o que você recebe também no final do período. O semestral, sempre você vai receber esses juros a cada semestre. Mas não é interessante, é o que eu coloquei aqui, ó. Juros periódicos são bons para grande quantia. Por quê? Porque se você fica retirando esses rendimentos a cada 6 meses, você não deixa o bolo juntar. E aí, sem esse bolo juntar, você não consegue fazer aquele processo de ganhar juros sobre juros. Então, quem tem pouco capital e vai começar com pouco capital, é bom que você deixe, tá? E aí nós temos o Tesouro Selic. Para quem não sabe, a Selic é a taxa de juros básica da economia. Então, todo ano o Copom se reúne, que é o Conselho de Política Monetária, não, é o Comitê de Política Monetária, e se reúne para decidir qual vai ser a taxa de juros da economia. E esses juros servem para controlar a inflação. Geralmente eles usam juro para controlar a inflação. E aí essa taxa é determinada todo ano. Então nós podemos saber quanto que vai ser a taxa Selic de 2025? Não, né? Vai ter que esperar chegar 2025 para a gente saber. Então é variável aqui, tá? A Selic. Deixa eu passar aqui para frente. Então, nós vamos começar aqui com o Tesouro Selic, que é o mais simples de todos, né? O que é indicado para a pessoa começar, para ela já aprender como é que se faz, né? Então, o Tesouro Selic é aquele título pós-fixado. Então, não é pré-fixado. Por quê? Porque o pré-fixado você já sabe na hora que compra. E o pós-fixado você sabe depois, né? O rendimento é dado depois. E como a Selic é determinada ano a ano, você não sabe quanto de antemão quanto você vai receber. É um bom título para quem quer começar a investir no Tesouro Direto. Né? E qual que é a vantagem? Você pode utilizar para reserva de emergência, para objetivos de curto prazo e você possui menos risco de venda antecipada. Tá? Eu tirei isso aqui lá no site do Tesouro que a gente já vai ver. O Tesouro IPCA, como eu disse, é aquele que está atrelado à inflação medida pelo IPCA. Então, oferece a taxa de juros, como eu falei, e mais a reposição da inflação. Então, por exemplo, a inflação foi 15%, mais a taxa de juros pré-fixada de 6%. Então, vai ser reposto, o Tesouro vai repor vai repor a inflação, 15%, e vai dar mais os 6%. Vamos supor que no segundo ano que você deixou o dinheiro lá, a inflação foi de 8%. Então, o Tesouro vai repor o 8% da inflação, mais 6% do combinado, tá? E aí, qual que é a vantagem? Que oferece uma rentabilidade sempre acima da inflação, ideal para investimentos de longo prazo, inclusive aposentadoria, porque você protege o seu dinheiro da inflação, né? Consegue repor, conservar o dinheiro. E assim, claro, gente, que aqui você pode montar aí para o futuro uma carteira de investimentos muito mais complexa, muito mais completa, muito mais rentável. Mas o que eu estou passando aqui para vocês é o básico que vocês precisam entender e para começar, né? Para colocar em prática já. E aí você fica nesse Tesouro IPCA protegido da inflação. E tem os títulos públicos pré-fixados, que você sabe a taxa de juros que você vai ganhar no momento que você compra o título. Então, para quem quiser saber, quem gosta de saber exatamente o valor que vai receber no final da aplicação, é bom esse daqui, tá? Então, tem rentabilidade fixa, rentabilidade certa. Você sabe exatamente quanto você vai resgatar no final, tá? Então, é bem interessante nesse sentido. E aqui eu vou mostrar para vocês o site do Tesouro. Então, lembra do nosso site, né? O site que
Foi feito com o maior carinho, que eu espero que vocês estejam aproveitando. Então aqui, se nós clicarmos em tema 1, tá? Investimentos aqui, tá vendo? E descermos, desce, vai ter aqui a B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, o site do Tesouro Direto e o site da Ambima. Então, nós podemos clicar aqui em Tesouro Direto, tá? Clique em Tesouro Direto para acessar o site do Tesouro. Aqui, se vocês perceberem, foi direto nos cursos gratuitos, para vocês poderem, né, aprender ainda mais. Quem quiser aprender, pode aprender ainda mais. Mas não é isso tanto que eu quero mostrar para vocês, apesar disso aqui ser bastante interessante, tá? Tem um módulo intermediário e avançado, inclusive, sobre tesouros, que vocês podem pesquisar e podem ver. Mas quando você clica aqui, é só clicar em cima do ícone do Tesouro Direto, tá? E vocês podem ver, tá? Todos os títulos. Então, se você clicar aqui e apertar aqui em Conheça, não é aqui, é Títulos e Preços e Taxas, para você ver quais os títulos que tem, tá? Então, tem vários aqui que nós podemos ver e podemos até fazer simulações, tá? Então, aqui, quando a gente clica em Preços e Taxas, nós conseguimos ver todos os títulos que tem disponíveis. Então, veja bem, nós temos o Tesouro Pré-fixado 2026, tá? Que ele vence em 2026 e é pré-fixado, ou seja, já está aqui, ó, na rentabilidade anual, já está aqui o quanto você vai ganhar todo ano, que é 13,01%. E qual é o investimento mínimo? R$34. Então, com R$34, você já pode comprar um título do Tesouro. O preço total do título é 694, tá? 694. Mas nós podemos comprar uma parcela do título, tá? Nós podemos comprar uma parcela do título simplesmente com R$34. Aí nós temos Tesouro Pré-fixado 2029, 2033, com juros semestrais, que vai caindo para você os juros, tá? E vocês podem entrar aqui no site, veja bem, todo tipo de título aqui tem um ponto de interrogação. Se você clicar em cima, vai aparecer a descrição e as características do título, tá? Então, é bem simples de você conhecer esses títulos que tem disponíveis. Aí tem o Tesouro Selic 2026, que vence em 2026, que olha só, Selic mais, qual que é a rentabilidade? Selic mais 0,954%. Por que que não tem aqui a taxa de juros? Porque a Selic é decidida a cada mês. Lembram disso? E aí nós temos o Tesouro IPCA. Só passando aqui rapidamente para mostrar para vocês. Então, por exemplo, tem o Tesouro IPCA aqui, que é o IPCA, então repõe a inflação mais 6%. Tá? Então, você vai ser reposto a inflação mais 6%, que é a taxa fixa aqui de juros. E você pode comprar com R$54. Então, para você ver como é simples, tá? E como que você faz para investir, para começar a investir. Então, aqui você pode clicar em como investir, né? Vamos vir aqui. Então, como investir? Você vai fazer um cadastro, né, no Tesouro através da sua corretora. E como você faz para encontrar uma corretora? Tá? Deixa eu só aqui mostrar para vocês. É só vocês clicarem aqui no menu. Se você abrir a tela, vai aparecer um menu em cima, tá? É que eu tô com a tela mais fechada e por isso que tá aparecendo ali na lateral, mas vai aparecer em cima para vocês. Conheça. Clique em Conheça e clique em Bancos e Corretoras Habilitados, que vai aparecer a lista de todos os bancos e todas as corretoras que são habilitadas a comprar e vender títulos do Tesouro e todas as taxas delas também, tá?
E aí você pode, aqui ó, tem mensalmente divulgamos o ranking das 10 instituições que mais negociaram título do Tesouro Direto. Se você clicar aqui na lista, vai aparecer para você o ranking das primeiras, né, do top 10 ali de corretoras que mais vendem e compram títulos do Tesouro, mais operam, tá? E aí, como é que você faz para escolher a sua corretora? Primeiro, tem que ser uma corretora que você se adapta. Então, não tem como eu falar para você, escolha a corretora X. Você tem que testar, né? Se você não tem uma corretora, você tem que testar. E só um comentário aqui, por exemplo, quem tem conta em alguns bancos já tem corretora, né? Já são corretora também. E aí pode aproveitar. Mas você que tem que ver qual que você se adapta melhor, qual que você se adapta mais ao aplicativo, qual que você gosta mais do atendimento, porque se você cometer algum erro, se você der algum problema, você pode simplesmente ligar para a corretora e resolver tranquilamente. Então, se tiver um bom atendimento, você consegue fazer isso. Então, vale a pena você pesquisar, né, com carinho a corretora que você vai selecionar. E aí, tem outro título que nós podemos comprar, que daí é um título privado, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Abrir os slides que fica melhor com o detalhe, tá? Então, o certificado de depósito bancário, CDB, eles são títulos de renda fixa. Então, é igualzinho o título do governo, só que é emitido por bancos, tá? E é basicamente um depósito a prazo. Então, você deposita seu dinheiro, você compra um CDB e você resgata depois de um período com juros. A remuneração, esses juros, pode ser pré-fixada, ou seja, no momento que você compra, você já pode... no momento que você compra, você pode saber quanto que você vai ganhar. Pode ser variável, progressiva. Então, são taxas vinculadas ao CDI. O que é o CDI? Os bancos também emprestam dinheiro para eles mesmos. E a taxa de juros que eles cobram entre si se chama CDI. A CDI é basicamente o mesmo valor da Selic, né? Basicamente acompanha a Selic. Então, é isso que é o CDI. Então, quando se fala assim, 100% do CDI é 100% dessa taxa, que geralmente acompanha a Selic, tá? Então, aqui no caso, como a Selic é variável, a taxa de juros da economia é variável, não tem como saber de antemão quanto você vai ganhar, tá? E tem também o híbrido, que é uma parte fixa, uma parte vinculada ao CDI. Uma parte fixa, uma parte variável. E como é que você faz para comprar CDB? Também pela corretora que você tem. Então, lá tem CDBs disponíveis que você pode comprar. Quando a gente vai no banco, na agência bancária, geralmente não nos dão opção de CDB. Não nos dão opções de CDB. Então, nós temos que pesquisar um pouco a mais, porque tem muita gente que ouve uma aula sobre investimentos e chega lá no banco, né, que tem conta e conversa com o gerente. Eu gostaria de investir. O gerente não passa essas coisas. Muitas vezes acontece isso. Então, nós temos que pesquisar. Então, você precisa olhar no site, na verdade, no site e no aplicativo da sua corretora, tá? E se o banco falir, o que acontece? Nós perdemos o dinheiro? A gente sabe que do governo tem pouco, né? A gente tem pouco risco. Mas e dos bancos? Bom, existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é como se fosse um seguro que reembolsa até 250 mil por CPF ou R$1 milhão por CNPJ. Então, você pode ficar tranquilo que você não vai, né? Se o banco quebrar, você não vai. Se o banco falir, você não vai ficar sem dinheiro. E aí, nós podemos investir também em ações, tá? O que são ações? São títulos que representam a menor fração do capital social de uma empresa de capital aberto. Então, quando uma empresa quer alavancar seus investimentos, ela abre o capital dela no mercado de capitais. E aí, qualquer pessoa pode comprar essa fração do capital social e se tornar acionista, como se fosse sócio da empresa. E não é garantido pelo FGC, que nem o CDB. Então, ela corre mais risco, mas também os rendimentos podem ser muito, muito maiores. E como é que a gente ganha dinheiro com ações? A gente ganha dinheiro com dividendos. O que é o dividendos? É uma parte do lucro que a empresa tem,
Por exemplo, você compra lá da Ambev ou da Petrobras. Então, a parte do lucro que a empresa tem, que ela divide com os acionistas. Parte ela reinveste, né? Cada empresa tem a sua política. Parte ela reinveste, parte ela distribui para os acionistas. E é isso que é dividendos. Então, cada acionista ganha uma parte do lucro proporcional à quantidade de ações que tem. Pode também, né, uma vantagem da ação, receber novas ações emitidas. Então, quando a empresa vai emitir novas ações, ela distribui para os acionistas. Então, você ganha novas ações, também proporcional à sua participação. E também você pode ganhar dinheiro com a valorização das ações, porque muita gente conhece mais por esse lado, né? De comprar na baixa e vender na alta. Então, eu compro por 20 e vendo por 40. Também é uma opção mais arriscada, precisa de mais conhecimento, precisa de um volume de capital maior para você conseguir ganhar no volume, na escala, tá? Então, também tem a valorização das ações, você vender quando a ação se valorizar, né? E também tem o direito de subscrição, que é a possibilidade de adquirir de antemão novas ações, também proporcional à quantidade de ações que você tem. Então, quando a empresa quer ampliar a emissão de ações, ela te dá a vantagem de você comprar primeiro. E aí você pega um preço mais baixo do que o mercado. Então, é bom vocês pesquisarem ações, quem quiser pesquisar, tá? E principalmente, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Principalmente lá no nosso site também tem uma parte de ações, tá? Lembra do nosso site? Se a gente clicar aqui no primeiro ícone, que é a B3, clicar, vai ir para o site da Bolsa de Valores Brasileiros. Bolsa de Valores Brasileira. Que aí tem um monte de curso gratuito que a gente pode fazer, renda fixa, tem de tributos, tá? Tem somente sobre impostos, como é que a gente paga impostos, basicamente curso sobre tudo, né? Sobre ações brasileiras, sobre ações internacionais, sobre fundos imobiliários, tá? Minha primeira ação, tem tudo, gente, que vocês possam ver, né? Possam pensar. Então, é uma opção, né? Vocês continuarem pesquisando sobre ações para vocês terem essas múltiplas fontes de renda, para vocês conseguirem alavancar a renda de vocês. E como é que começa? Né? Por onde que eu começo? Você tem que começar fazendo uma conta na corretora e selecionando o ativo que você quer. Tem conta, você pode abrir conta na corretora. Você pode abrir conta na corretora e contar com a ajuda de agências de investimento. Só que daí você vai ter que pagar uma taxa, né, para essa agência. E você pode pesquisar, mas comece pelo mais simples. Nunca investir. Invista no Tesouro, né? Tesouro Selic. Invista no Tesouro, vai aprendendo, né? Porque ninguém nasce sabendo. Pesquisa mais sobre isso. Tem um monte de podcast na internet, tem um monte de conteúdo bacana, tem um monte de livro que você pode aproveitar. E aí você começa e consegue fazer a sua aposentadoria, fazer múltiplas fontes de renda e fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, tá bom? Encerramos por aqui nossa aula sobre investimentos. Te vejo no próximo vídeo.